Senhora Marília de Carvalho Marinho, esse é o seu interrogatório. A senhora tem o direito de permanecer calada, mas é o seu momento de defesa, da senhora mostrar a sua versão dos fatos, e a lei lhe confere o benefício da atenuante pela confissão. Ou seja, a senhora terá sua pena reduzida caso confesse de acordo com as provas dos autos. Certo? Sim, senhora. São verdadeiros os fatos narrados aqui na denúncia, que a senhora, de forma livre, direta e consciente, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, matou Pedro Moraes de Medeiros Neto no dia 8 de junho de 2019? Em parte, sim. Certo. E qual é a parte? Em parte do que, de fato, aconteceu, mas não na parte em que eu impossibilitei a defesa da vítima. Certo, mas a senhora confessa que foi a senhora quem matou. Independente, a gente ainda vai entrar na... A senhora matou... Sim, senhora. O senhor Pedro Moraes de Medeiros Neto no dia 8 de junho de 2019. Sim, senhora. Certo. E foi por volta das 17 horas, foi? Eu não recordo bem a hora, mas aproximadamente no fim do dia. No sítio Mata Limpa. Sim, senhora. Nas intermediações do Memorial Frei Damião, não é isso? Isso. E que possuía com o mesmo um relacionamento extraconjugal e que marcaram um encontro para resolver uma dívida da importância de R$14 mil. É isso, é verdade? Não procede. Oi? Não procede, senhora. Não, né? Certo. A senhora pode dizer como foi que tudo aconteceu? Do início, desde o nosso relacionamento ou do dia? Do dia. Do dia. Eu estava em Bananeiras, na universidade, que é onde eu estudo. E como era de rotina receber ligações dele para marcarmos encontros, ou para que ele pudesse me ver, ou simplesmente conversar comigo e coisa e tal, ele pediu para que eu fosse para Guarabira, para queria me ver novamente como era de costume. Então ele disse, como sempre fazia, você vem ou então eu lanço suas fotos em redes sociais, ameaçava meus pais, ameaçava expor a minha vida pública, e nisso eu me sentia, infelizmente, só um me sentia instante. ter que ir. Ele foi quem lhe convidou. Sim, senhora. Para se encontrar no dia do fato. Como sempre ocorria. Certo. E agora a senhora vai ter que explicar essa situação de intimidação. Como que isso era feito por parte da vítima? Ele sempre me mostrava fotos e vídeos da gente tendo relacionamentos. Da gente tendo relações sexuais. Às vezes, eu dormindo, ele tirava fotos minhas e ele me mostrava do aparelho dele. Ele me dizia que tinha aquelas fotos guardadas em pendrives, em e-mails, tinha armazenadas, e a qualquer momento podia estourar a bomba para quem quisesse ver e ouvir. Ameaçava de levar isso na porta dos meus pais, ameaçava até de fazer algo com meus pais. Quando a senhora se separou, se divorciou, a senhora já tinha um relacionamento com a vítima? Durante o período do meu casamento? Durante o período do meu casamento, ele não me deixou em paz, mesmo eu casada. A senhora conheceu o Pedro, a vítima, antes ou depois de casar? Antes. Quanto tempo a senhora ficou casada? Quanto tempo? Foi aí, quase aproximadamente 2 anos. 2 anos. Isso. Certo. Qual foi o ano que a senhora se casou? Casei em 2016. 2016. Isso. E a senhora já tinha um relacionamento com o seu Pedro, era? Isso. Antes disso, quando a gente se conheceu, da época em que eu fui presa, basicamente 4, ia fazer 5 anos atrás, a gente vivia um relacionamento tranquilo, de boa. Até então eu não sabia a vida dele, eu sabia o que ele me falava da vida dele. E a partir do momento em que a esposa dele apareceu para mim no Facebook, me falando que era esposa e que ele tinha 2 filhos, e que estava separando dele, que eu era uma menina nova, bonita, e tinha vida pela frente, e deixasse isso para lá e tudo mais,
Aí foi a partir desse momento que eu não quis mais ele, mas ele não aceitou. Ele continuou insistindo, insistindo, insistindo para que a gente continuasse junto. Segundo ele, eu tinha acabado com os planos dele de ficar comigo para o resto da vida. Nesse período, passou um tempo que ele me deixou em paz, eu dizendo que não queria, não queria, não queria, não queria. Até então, a insistência dele era uma insistência que, no meu ponto de vista, pelo que eu já passei, eu considerava normal. Resolvi casar, conheci uma pessoa... Você conheceu ele quando? Conheci ele no grupo de vaquejada, eu não lembro a data específica. Ano foi mais ou menos em... Acho que 2014, 2015. 2014, 2014 certo. por aí. E a senhora se casou em 2016? 2016. Certo. E a senhora, nesse momento que a senhora se casou, a senhora não tinha nenhum relacionamento com o seu Pedro? A gente já tinha tido antes. Sim. E nesse período ele afastou um pouco, depois de tanto insistir, eu dizer não, ele afastou um pouco. Então foi o momento em que eu resolvi casar para ver se parava aquilo, tocava minha vida para frente, ver se conseguia realmente viver. E aí, quando ele descobriu que eu finalmente tinha casado, voltou a infernizar a minha vida, e dessa vez de maneira triplicada. Sei. Aí, a senhora casada, qual é o nome do seu marido? Daniel. Daniel. E Daniel soube? Nunca soube, eu nunca tive coragem de falar para ele. Ele nunca soube da ameaça que a senhora sofria? Nunca. E ele vendo a senhora angustiada, aperreada, ele não perguntava do que se tratava, não? Eu colocava a culpa nos estudos, colocava a culpa nos congressos, nos simpósios que eu tinha que ir, que às vezes estava cabeça quente. Eu sempre inventava uma conversa. E a comunicação do senhor Pedro era feita através de quê? Através de celular. Através de celular, certo. WhatsApp. E o seu marido nunca flagrou nenhum tipo de ameaça dele através do seu celular? Eu troquei de número diversas vezes, a fim de que ele me esquecesse, que ele não conseguisse me achar. Mas, infelizmente, o grupo de WhatsApp em que eu mesma incluí ele, para que ele fizesse parte dos meus amigos, quando eu estava de boa com ele sempre tinha ali um jeito de conseguir o meu contato. Por mais que eu trocasse do WhatsApp, por mais que eu trocasse de número, por mais que eu trocasse redes sociais, ele sempre estava me encontrando. Mas pelo que eu percebi aqui, as pessoas do grupo sabiam que vocês tinham um relacionamento, né? Não, as pessoas do grupo pensavam que a gente era só amigos. Eu incluí ele nesse grupo como um amigo meu, mas o relacionamento só era eu e ele que sabia. Você e quem? Eu e Pedro. Sei, mas a testemunha Alana não sabia também? Sim, mas eu me referia só às pessoas do grupo nesse momento, perdão. Que a Alana não era do grupo? Alana, não, senhora. Não, Alana não. Edilânia. Desculpa, porque a primeira a ser ouvida foi Edilânia. Ela estava assim, num grupo de WhatsApp, mas ela não sabia que eu tinha relacionamento com ele. Certo. Sim, aí ele fazia ameaças à senhora. E aí ele fazia ameaças à senhora, ligava para a senhora para marcar encontro. Como era isso? Ou eu ficava com ele, ou ele colocava tudo para fora. Oi? Ou eu ficava com ele, ou ele ia expor toda a minha vida. Só que ele também não era casado? Sim. Mas ele ia expor minhas fotos e vídeos nuas, fotos e vídeos tendo relacionamentos sexuais com ele. E quem gravava esses vídeos? Ele. Como? Ele próprio, a gente mantendo relações e ele gravando. Você via? Algumas vezes sim, outras não. Certo. E essas fotos, esses vídeos ficaram no seu celular? Ele me mostrava do dele. Quando a gente estava junto, ele me mostrava do aparelho dele e ele afirmava a garantia com todas as letras de que tinha aquilo gravado e armazenado em algum e-mail, pendrive. Pronto, a senhora ficou com o aparelho dele, não foi isso? Oi? A senhora não ficou com o aparelho dele? Com um dos. Aí não era os da foto? Não, senhora.
E ele tinha quantos aparelhos de celular? Porque ele constantemente trocava, mas no dia ele estava com 2. Ele trocava, mas ele tinha No dia ele estava com 2. com 2. E o outro foi para onde? Um eu joguei. O outro a senhora jogou. O que tinha as fotos Não sei E se era aquele que tinha, mas e a prova de que ele estava lhe ameaçando, que a senhora estava sofrendo pressão. o que provavelmente seria esse, sim. Aí a senhora jogou fora. Sim, senhora. E o outro que não tinha nada, a senhora ficou. Sim, senhora. Qual foi o celular que a senhora ficou? Eu não recordo direito. Eu não recordo aquele modelo e marca. Foi Samsung, foi iPhone, foi o quê? Eu não recordo bem, senhora. Mas o iPhone não era. E o que a senhora jogou fora? Eu também não recordo, era um aparelho branco, eu joguei fora. Ele constantemente trocava de número, basicamente toda vez. De número não, de aparelho. Basicamente, toda vez que ele vinha me ver, ele vinha com um aparelho diferente. Então, eu não sabia exatamente. E as fotos eram transmitidas nesses aparelhos? E aparelho para aparelho. No dia do fato, a senhora viu as fotos Vi. e não se preocupou em guardar o aparelho? Saí louca da vida. E ele só me Sim. mostrou assim uma conversa, como se fosse numa mensagem de texto, e já saiu apagando e mostrou só isso aqui eu tenho tudo em e-mail, tenho tudo em pendrive, tenho tudo em CD e a qualquer hora eu posso divulgar. Aí ele saiu apagando? Sim, senhora. Ele sempre fazia isso, quando estava perto de mim ele me mostrava e apagava. Ah, certo. A senhora, conte como foi esse. Aí ele marcou com a senhora, Sim, senhora. né? E a senhora foi. Sim, senhora. Ele até então já tinha tido alguma atitude agressiva com a senhora? Várias vezes. Várias vezes. Que tipo de atitudes? Puxões de cabelo, tapa na cara. Várias vezes ele já chegou a ser muito agressivo comigo. Ele já chegou a me riscar de faca, certa vez. Mas a senhora nunca levou ele à delegacia? Nunca levei por medo do que ele pudesse fazer com meus pais. Com medo com o que ele pudesse fazer com seus pais. Mas a senhora sabia que ele era casado, tinha 2 filhos. Sim, mas um homem que se encontrava comigo armado chegou a me riscar de faca, me ameaçando porque eu não queria manter um relacionamento abusivo daquela maneira com ele. Eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que pensar. Era só eu e Deus. Qual era a arma dele? Eu não recordo de arma porque eu não entendo de armas. Eu não sei dizer modelo de armas, senhora. Você não entende de arma? Eu não entendo de armas. E como você pegou a arma e atirou? Foi um impulso, foi uma coisa na hora que às vezes nem eu chego a acreditar que eu fiz aquilo. Porque, assim, em tese não é muito fácil dar o primeiro tiro. E dar um primeiro tiro certeiro. E na hora da briga também, a gente estava em briga. Foi uma coisa que aconteceu que... Até a forma... como foi que a senhora pegou esse revólver? A gente estava no banco da frente. Não, eu estou perguntando como a senhora pegou no revólver para dar um tiro. Porque até a forma de pegar no revólver para atirar é importante que a pessoa saiba. Como foi que a senhora pegou? Eu peguei com a mão esquerda, debaixo do banco do carro. Sim. E como foi que a senhora montou o revólver para atirar? Eu só apertei. Eu não entendo de armas, eu não sei. Eu só apertei e aconteceu. A arma não tinha que desbloquear nada? Eu não entendo de arma. Eu simplesmente empunhei ela e apertei. Mas as armas normalmente têm uma... Eu não sou muito técnica, eu não entendo muito de arma, mas a grande maioria das armas, para ficarem guardadas, tem que ter um bloqueio, que a pessoa, se for uma pistola, você tem que apertar para poder atirar. E se for um revólver, é o que? O gatilho, que tem que... Oi? O revólver vai direto? Não tem que desengatilhar, não. Certo. Aí era um revólver ou era uma pistola? Eu não entendo de arma, só sei que eu apertei. Certo. E onde está essa arma? Eu joguei.
Você jogou onde? Próximo ao local do crime. Sacudi ela. A polícia procurou muito essa arma e não achou. A senhora atirou 2 vezes, não foi? Eu não lembro nem quantos disparos foi. Sei que eu apertei. Não me recordo de quantos foi. Certo. Certo. Conte, senhora Marília, como foi? Como foi que começou a situação? Comece do seu encontro com o senhor Pedro. Como eu encontro com ele? Sim, como foi que vocês se trataram? Para onde vocês foram de imediato? Porque, salvo engano, tem algumas filmagens aqui, né? Sim, dos senhora. senhores. Pronto. Aí conta como foi. De onde a senhora encontrou com ele pela primeira vez até o momento que a senhora atirou nele. Conte tudo. Quando eu entrei no carro, eu geralmente sempre entrava pela porta de trás, pela vergonha já de saber que ele era um cara casado, que eu não queria que as pessoas, que meus amigos soubessem que eu estava me envolvendo com uma pessoa casada. Eu sempre entrava no banco de trás e deitava para que ninguém pudesse me ver. Porque às vezes ele ia para motéis, às vezes não era sempre que ele ia ali naquela localidade de Frei Damião. Às vezes percorria o centro da cidade muitas vezes e eu poderia dar de cara com alguém conhecido que me visse e querer ver aquilo ali e sair divulgando coisas do tipo. Então, eu entrei no banco, no carro, e achei até estranho ele tomar aquele rumo, porque, geralmente, como se encontra ali naquele girador, eu pensei que ele fosse fazer o retorno e a gente pegar para os motéis ali perto do IFPB. Mas aí ele pegou sentido a Perpetuba, e, de repente, ele subiu na direção da estátua. Então, eu já deduzi que a gente iria novamente para o lugar que já tínhamos ido algumas vezes. Ao chegar lá... Iam lá fazer o quê? Passei para o banco da frente. E a gente, muitas vezes... A senhora passou para o banco da frente onde? Quando a gente chegou lá. Lá no Frei Damião. No Frei Damião. Um local que vocês iam sempre. Era o quê? O local de encontro de vocês? Era um local, geralmente, que ele me levava para lá, porque é um local esquisito, não tem muito tráfego. Ninguém ia ver. Exatamente. Certo. Então, passei para o banco da frente. Porque a senhora não queria ser vista, não era isso? Exatamente. Certo. E, consequentemente, também a ele não, né? Ele também não queria. Não queria. Certo. Passei para o banco da frente. E aí... a senhora sabia que ele não queria ser visto? Eu deduzia. Nesse momento ele estava casado? Sim, senhora. Certo. Mas eu não sabia como é que estava a relação do casamento dele. Certo. Mas até então eu já ouvia dizer que ele estava no casamento... Não, eu estou perguntando que para ele expor, ele se expor, ia se expor também, né? Aí só para fazer esse... contextualizar. Sim, senhora. A partir do momento que eu cheguei lá, eu passei para o banco da frente. E aí ele começou a me alisar, começou a me tocar, começou a querer me beijar. E eu fui dizer, Pedro, não dá mais. Eu não aguento mais, já deu, acabou. Nesse momento a senhora já estava divorciada? Nesse momento eu já estava divorciada há bastante tempo, já tinha um casamento acabado. Isso foi em 2019, foi? Sim, senhora. Já tinha um casamento acabado, já tinha 5 anos praticamente da minha vida privada de uma sociedade. Eu disse, acabou, não dá mais, chega, eu não aguento mais. É hora de parar por aqui. E aí ele não aceitou, ele começou a puxar meu cabelo, começou a me dar tapa. Ele começou a me puxar pela camisa, querendo me beijar à força, querendo me tocar à força. Começou a querer dar murro na minha barriga. E nisso... E a senhora não teve como sair do carro, não? Não, ele estava pegado na minha blusa, na minha roupa. Ele estava agarrado comigo, agarrado no meu cabelo. Certo. A senhora não tinha como reagir? Não tinha. Certo. Em que momento a senhora pulou para trás do carro que não pulou para fora do carro? Eu não pulei para frente. Pra eu trás? estava tentando me desvencilhar dele. Não, para trás do carro. Não pulei para trás. Eu estava tentando me desvencilhar dele, tentando me afastar dele. Com a mão direita tentando empurrar ele para longe de mim, para fazer com que ele me soltasse o meu cabelo, ou minha blusa, ou qualquer coisa. Foi nesse momento que, no ímpeto de desespero, de
de instinto de defesa. Eu não sei, aconteceu. Eu simplesmente baixei a mão esquerda por baixo do banco do carro e disparei. Você sabia que a arma estava lá? Sabia, porque ele sempre andava armado. Sim, mas você sabia onde estava a arma? Sabia, porque ele sempre deixava no mesmo lugar. Ele sempre guardava... Ele não guardava perto do lado da frente, não. Ele guardava perto do lado de trás, O banco de trás era reto. Quer dizer que na hora que a senhora atirou, a senhora estava no banco da frente. Estava no banco da frente. E por que o tiro bateu na nuca dele? Na posição que eu estava quando eu peguei a arma de baixo, eu estava tentando me desvencilhar para o lado de trás do banco, mas eu ainda estava no banco da frente, sentada no banco da frente, mas com o corpo tentando me sair. Com a mão direita empurrando ele, eu consegui baixar a mão esquerda, pegar e atirar nesse sentido. Eu quero entender a cena. A senhora nunca tinha pego uma arma antes. Nunca. A senhora estava com uma mão tentando se desvencilhar e a outra mão, a senhora atirou com uma única mão, Com a única acertando 2 tiros na cabeça dele. Quantos tiros eu não sei quanto Na foi, nuca, mas na parte de trás da nuca. só sei que eu apertei. Deixa eu pensar aqui um pouco na cena. 2 pessoas brigando no carro. A senhora não estava atrás do carro? Não, senhora. Certo. Porque os 2 tiros foram exatamente nessa parte da nuca. E assim, o que eu mais estou admirada é uma pessoa que nunca pegou uma arma, dá um tiro com a mão só, né? Lutando, brigando, empurrando. Foi assim que aconteceu. Certo. Aí, o que a senhora fez, nervosa como a senhora estava, o que a senhora fez quando a senhora terminou de atirar? Na posição que o corpo dele estava, ele já foi tombando. Então, eu só saí, joguei a arma fora, entrei para o carro e saí em disparada. A senhora empurrou ele? Não exatamente empurrei. Pela posição que ele estava, a posição do corpo que ele estava, e como eu já estava com a mão direita, tentando me desvencilhar dele, tentando me soltar dele, com o impacto ele já foi tombando. E a porta estava aberta? A porta estava entreaberta do lado dele. A porta do lado dele estava entreaberta. Isso. E a sua? A minha não, estava fechada. Estava fechada. Mas nem que eu quisesse me sair, eu não tinha como. Ele estava agarrado no meu cabelo, agarrado na minha roupa. Certo. Foi com ele agarrado no seu pescoço que a senhora conseguiu pegar a arma e atirar na nuca. Consegui baixar para o meio, entre o banco e outro. Certo. Tentando empurrar ele com a mão direita. Certo. E qual era o carro? Eu não lembro de marca de carro. Sei que era um carro de uma cor escura. O que era que tinha no meio do carro? Eu não recordo, senhora. A senhora saiu várias vezes nesse carro, né? Esse carro tinha uma caixa no meio para guardar coisa? Não. Tinha o quê? Acho que só... Como é o nome daquele... Acho que só o freio de mão mesmo. Entre um banco e outro, a senhora quer dizer? Sim. Só o freio de mão mesmo, não tinha... Em relação disso aí, não percebi isso, não tinha, não. Não percebeu se tinha alguma coisa, não. Certo. A senhora... Sim, aí a senhora soltou deixou... Ele não saiu do carro, né? Porque por mais que ele tenha arriado, se ele estava em posição de sentado, ele não saiu do carro. A senhora teve que tirá-lo. Não, realmente ele tombou. Sim, ele tombou. Mas ele tombou com o corpo todo para fora? Sim. As pernas foram também? As pernas, basicamente, na hora em que eu saí com o carro em disparada, ficou. Oi? Quando eu saí com o carro em disparada, foi na hora que ficou.
Como a senhora saiu no carro disparada? Se ele estava sentado no motorista? Porque ele não ficou exatamente na posição, sentado no banco do motorista. Ele já tinha tombado para o lado. Então, tinha espaço suficiente para mim ali sair. Certo. A senhora saiu com o carro, com o corpo tombando, a senhora no meio do carro, passou a marcha, a senhora estava no banco do passageiro e ele no do motorista. Não, senhora. A senhora atirou, não estava não no banco do passageiro? Quando eu estava no banco do passageiro, quando eu atirei ele, sim. Estava me desvencilhando para a parte de trás, foi na hora que eu peguei a arma e atirei nele. Sim. No momento em que eu atirei ele, como eu já estava com a mão direita tentando me livrar dele, tentando me soltar do que ele estava fazendo comigo, ele já tombou para o lado de fora do carro. Ele caiu, ele saiu totalmente do carro. Ele já tombou para o lado de fora do Certo, carro. então a senhora não engatou o carro com ele dentro? Não, senhora. Já foi com ele fora? Sim, senhora. Deixou ele lá. E o celular? Que horas a senhora jogou esse celular fora? Eu não tinha me dado conta de que tinha ficado o aparelho dentro do carro. Então, o primeiro que eu vi na descida da ladeira, eu joguei um. Só que eu não vi que tinha ficado o outro. O outro eu só fui ver quando eu já estava abandonando o carro. Certo. Mas a senhora ficou com ele? Sim, senhora. Certo. Com chip também? Sim, senhora, ficou completo. Só fui desligar ele e deixei lá. Sei. Mas a senhora usou? Não, tinha senha. Como foi que foi descoberto que a senhora estava com o celular? Acho que deve ter tentado rastrear. Eu não sei, senhora. Sei que na hora eu entreguei o celular. Mas foi justamente isso. O celular foi utilizado e a polícia identificou, né, que ele estava sendo usado e foi em busca do celular. Se não me engano, foi mais ou menos assim. Mas a senhora jogou o celular e a arma. Em que momento a senhora jogou essa arma? Na hora que aconteceu os disparos, eu simplesmente saí do carro e joguei a arma assim fora. Voltei pro Perto carro. do corpo? Sim. Certo. Certo. E ninguém que a senhora conhece sabe falar dessa arma? Não, senhora. Tinha visto que ele usava uma arma e qual era o tipo de arma? Não, senhora. Certo. Aí a senhora jogou o corpo, jogou o celular, jogou a arma e a senhora foi para onde? Saí dirigindo sem saber nem para onde ir. Quando me dei conta, já estava na zona rural. Ali entre Cacerengue e Barra de Santa Rosa, por ali. Sei. E a senhora foi fazer o que lá? Eu não sabia nem o que eu ia fazer da minha vida, só saí dirigindo. Certo. Não pensou em ir na polícia, não? Nessa situação de legítima defesa que a senhora está apresentando aqui. Não pensou a primeira coisa, não. Eu preciso ir na delegacia. Pensei, na realidade, em 1001 possibilidades, mas o que eu pensei ainda mais era na vergonha da minha família. Se eu tinha vergonha do que estava acontecendo comigo antes, que eu não podia falar para ninguém, vergonha pior seria agora. Então, eu não sabia o que fazer, eu não estava raciocinando direito. Certo. E a senhora... Aí a senhora... quem é que mora em Barra de Santa Rosa? Uma colega minha de quarto, Débora. Débora. A que teve aqui, não foi? Isso. Certo. E que ela considera amiga sua, né? Certo. Ela diz assim, aí a senhora não pensou em ir para lá, mas foi justamente para perto dela, né? A realidade foi uma coincidência, eu não sabia nem para onde eu estava indo, eu não conheço aquela região, eu não sabia de nada ali, o caminho que vinha na minha frente eu estava seguindo, sem saber nem o que fazer da minha vida. E simplesmente chegou um local em que eu resolvi abandonar o carro e a única pessoa que veio na minha mente foi ela. Que morava logo ali pertinho, né? Certo. E a senhora abandonou o carro onde? Nessa estrada. Certo, mas em que altura da estrada? Longe ou perto de Barra? Eu não sei, porque eu não sei dali para Barra a distância, que eu nunca fui para lá. Essa estrada é a de Remígio, é? Não, senhora. Não, É uma outra, estrada né? de barro. Dali para frente, até chegar em Barra de Santa Rosa, eu não sei, porque eu nunca fui em Barra de Santa Rosa. Eu só sei até onde eu cheguei. A senhora pegou o tempo todo
a zona rural. A senhora não chegou a pegar nenhuma rua principal? Cheguei. Guarabira. Passou em Guarabira, normal. Pirituba, enfim, até. Você foi para Bananeiras. Exatamente. Passou pela sua casa. Passei por Bananeiras. Passou pela sua casa. Em Bananeiras, no alojamento da faculdade. Mas não cheguei a entrar dentro da faculdade. Chegou? Não, senhora. Não cheguei a entrar. Não. Não cheguei a entrar. E nem pensou em ir para a casa dos seus pais? Não. Certo. Aí a senhora abandonou o carro, que foi encontrado queimado. Sim, senhora. Quem queimou o carro? Eu não sei, senhora. Não sabe. Só abandonei o carro, eu não sei quem queimou aquele carro. Certo. Em algum momento dessas brigas de vocês, alguém presenciou? Não, senhora. Ninguém nunca presenciou uma briga de vocês? Não, senhora. Certo. Vocês saíam em Guarabira para locais sociais? Não, senhora. Nunca iam para locais sociais? Nunca. Certo. E vaquejada? Também não, a gente nunca chegou aí junto, não. A senhora costumava ir para a vaquejada? Costumava ir com meu pai, meu marido, minha mãe. Sempre em família. Certo. E seu casamento terminou por causa do seu Pedro, foi? Foi. Por quê? Eu tinha que falar para meu marido que saía. Ele perguntava: para onde é que tu vai? Por que tu está passando um final de semana longe de casa? Eu tinha que inventar simpósios da universidade, tinha que inventar congressos, tinha que inventar aulas extras. Peraí. A senhora passava finais de semana com... Às vezes, não finais de semana inteiros. Com o seu Pedro, sim, mas a senhora me disse aqui que o relacionamento entre vocês terminou antes da senhora casar. Sim, senhora. E que depois que a senhora casou, ele só fazia lhe ameaçar. E a senhora ia passar final de semana com ele? Eu vivi um relacionamento abusivo com ele. Eu tinha que ficar com ele. A senhora ia passar o final de semana com ele à força? À força, em troca de que ele não expusesse nada meu. Em troca de que ele não ameaçasse minha família. Eu tinha que ficar com ele à força. Essa parte eu não tinha entendido, não. Eu pensei que vocês não tinham tido mais relacionamento depois que a senhora casou. Era o que eu queria, era nunca mais ver nem a cara dele, nunca mais na minha vida. Eu não queria ter notícia, eu queria que ele fosse muito feliz e muito longe de mim, obrigada. Mas acontece que ele não me deixou em paz. Aí a senhora achou que devia matá-lo? Não, senhora, jamais. Isso nunca se passou pela minha cabeça. Eu não sou bandida, doutora. Eu não nasci para isso, minha educação não foi essa. Eu sou filha única de um casal que é exemplo para a família inteira e para quem conhece. Fui criada num lar de amor, de carinho, de educação. Isso foi um acaso na minha vida. Eu vivi um relacionamento abusivo por anos. Eu perdi a minha vida social, eu tentei casar, eu tentei mudar de vida. Eu tentei sumir da sociedade para que ele não me encontrasse. Ele sempre me encontrava. Eu perdi um casamento. Eu perdi amigos que eu poderia ter conquistado e não consegui conquistar porque eu não tinha uma vida social, eu não podia sair de casa. Só para esclarecer aqui a minha cabeça, a senhora Alana procurou a senhora, não foi? Quem? Chegou a falar algumas vezes. A esposa do... Foi logo no início, quando eu descobri que ele era casado e tinha filhos, foi através dela. Certo. E a senhora não falou com ela sobre isso, não? Que não disse a ela assim, não, eu não quero mais o seu marido, mas ele está me ameaçando, converse com ele para ele parar com isso, não? Na época em que ela chegou para falar comigo, foi na época em que eu estava num relacionamento tranquilo com ele, de boa. Porque até então eu conhecia o que ele falava de mim. 2014, 2015. Eu conhecia o lado que ele me falava, o lado que ele transmitia para mim.
Quando eu fui dar um não no relacionamento, foi justamente por conta dela, por ela ter chegado Qual foi o dizendo isso. período que ele se separou? Eu não lembro. Eu não lembro a correlação de datas. Foi nesse momento que estava bom com a senhora? Eu creio que sim. A senhora não lembra que Não lembro que exatamente. podia sair com ele? Porque ele estava separado? Não, porque eu não sabia nem que ele era casado. Eu não sabia que ele era casado, que ele Mas tinha filhos. a Alana não já tinha conversado com você? Ela- Foi quando você soube? Foi quando eu soube, foi quando Aí ela ele não falou. separou depois disso? Não, isso aí eu não tenho conhecimento. Se ela separou depois disso. E quando foi que ele separou? Foi antes disso? Provavelmente deve ter sido. Porque era o que ele me dizia, que estava separado. Quando estava de boa comigo, num relacionamento tranquilo, ele me dizia que estava separado. Certo. Que não existia esposa, não existia filhos, não existia mais nada. Certo, mas quando a senhora Alana ligou para você, ele estava separado ou estava com ela ainda? Eu não sei dizer para a senhora. A mim, ele dizia que não tinha mais ninguém. Certo. Aí foi quando ela veio me falar que era a esposa dele, que tinha 2 filhos, vivia em um casamento. Inclusive, ela me deu vários conselhos, dizendo: você é uma menina nova, uma menina bonita, e você não é a primeira, também não é a última a acontecer na vida de Pedro. Então, foi aí que eu decidi dar um baixo e não querer mais. E foi aí que começou o inferno na minha vida. E a senhora não pensou em ligar para ela, não? Para a Lana, eu ia falar o que para ela? Que você estava sendo ameaçada porque queria terminar e ele não deixava. Eu tinha perdido os contatos com ela. Não tinha mais contatos com Nem ela. Facebook. Eu excluí todas as minhas redes sociais para Pedro não me achar. Certo. Não tem nem redes sociais minhas. Certo. Tá ok. Senhora Marília, a senhora conhece as testemunhas que prestaram depoimento nesse processo? Algumas, Marta, eu conheço. A senhora tem alguma coisa contra alguma testemunha? Não, senhora. Ou essas testemunhas têm alguma coisa contra a senhora? Do meu conhecimento, não, senhora. Não, né? Tem alguma coisa a mais que a senhora queira falar em sua defesa? Só falar isso, que isso não é a minha vida, isso não é o que eu escolhi para mim. Eu só quero a minha vida de volta. Isso aconteceu, isso foi um acaso. É o que ninguém está entendendo, é que isso foi um acaso. Eu não tenho históricos nem nada, eu não tenho. Minha vida sempre foi estudo, família e casa. Ninguém me vê em bar, ninguém me vê em boate, ninguém me vê em festa, ninguém me vê em nada. Eu sempre fui educada num lar de amor, num lar de carinho, num lar de respeito, desde os meus tataravós, bisavós, até agora no pai e mãe. Ninguém nunca teve nada o que falar de mim. Sempre procurei as coisas boas da vida. Infelizmente, conheci essa pessoa que deu esse reviravolta na minha vida. Me arrependo. Deus é testemunha, me arrependo, porque isso não é de mim, não fui eu. Não foi porque eu quis, eu não premeditei, eu não quis matar Pedro. Aconteceu. Só Deus sabe o quanto eu venho orando, pedindo clemência, pedindo perdão. Ele sabe o quanto eu me arrependo de uma coisa que eu nem quis fazer. Deus sabe o quanto eu oro para que a família dele esteja bem, nessa época de corona, de Covid. Que esteja bem, que os filhos dele estejam entendendo, que estejam pelo menos aceitando e firmes em Deus para passar por isso. Porque eu sei que não é fácil, não. Mas só que hoje quem poderia estar chorando era minha mãe. Hoje quem poderia estar chorando no meu túmulo era minha mãe, perdendo uma filha única. Eu tentei me defender, foi a minha defesa, foi o que tinha na hora, o que tinha na minha frente. Eu não sabia nem o que é que eu estava agindo, o que é que eu estava fazendo. Foi um ímpeto de sobrevivência, de instinto humano. Hoje poderia ser minha mãe que estava chorando aí, sem a única filha que Deus deu a ela. Não estou dizendo que é fácil, porque não é. Perder uma pessoa querida, um ente querido, não é fácil para ninguém, não. Mas eu não planejei matar ninguém, não. Eu não sou bandida, não. Eu não venho de berço de assassino, não. Infelizmente aconteceu. Eu me envolvi com uma pessoa errada, na época errada, por motivos errados. Foi isso, me arrependo até hoje de não ter procurado, de não ter me aberto com alguém, de não ter procurado, sei lá, se abrir com meu pai e com minha mãe, mesmo sabendo que a vergonha ia ser grande, tanto para eles como para minha família, como para a sociedade. Saber que eu, filha única, que tive tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, me envolvendo com um cara que no final das contas era casado e ainda tinha um monte de fotos minhas e vídeos para expor a hora que quisesse. Isso seria uma mácula na minha educação.
Então, eu me arrependo amargamente de não ter buscado uma amiga, uma família, coisa do senhora tipo. Marília, mas a senhora foi chamada pela polícia, não foi? Foi, sim, senhora. Foi. E a senhora, quando foi chamada pela polícia, admitiu o que tinha feito? Não, senhora. A senhora negou tudo, não foi? Sim, senhora. Eu estava com tanto medo naquele momento, tinha sido exatamente 2 dias depois do que tinha acontecido. O medo que eu tinha antes de que tudo estourasse, de que tudo vazasse na minha vida, eu estava com ele triplicado na minha mente, porque agora a vergonha era maior. Eu tinha matado uma pessoa, e o pior, que eu não sabia como é que eu ia explicar aquilo, que era uma coisa que eu não queria ter feito, que eu não planejei fazer, que não é de mim. A vergonha ia ser triplicada na sociedade. Eu vivo na Universidade Federal da Paraíba, onde todos me conhecem. Quantas vezes não viajei para feiras de negócios, para simpósios, para congressos? Quantas vezes não já fui conhecida por isso? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. E fiquei desnorteada, sem saber o que fazer, sem saber se contava para alguém, se não contava. Comecei a pensar em me entregar, planejei me entregar. Na sexta-feira em que foram me buscar lá, que foram com mandato de prisão, era o último dia que eu estava na faculdade, eu levei até meu primo para me ajudar, porque eu estava deixando tudo em ordem. Se ninguém vier atrás de mim, na segunda-feira eu me entrego. Eu não aguento mais passar esses dias no silêncio. Eu não aguento, eu não estava com a minha Mas consciência. a senhora falou para alguém isso? Eu não falei para ninguém. Certo. Ninguém, com medo da vergonha, eu não falei para ninguém. Certo. Eu estou satisfeita.